Olá, meus queridos irmãos e irmãs, Deus abençoe cada um de vocês. Hoje estamos aqui mais um domingo do Senhor, e hoje nós celebramos, o 31º domingo do tempo comum. E vamos, neste momento, então, pedir ao Espírito Santo para que entre em nosso coração, para que nós possamos ouvir esse Evangelho, mas não só ouvir, mas que ele possa penetrar na nossa vida. Nós passamos muitas dificuldades a cada dia, e durante esta semana que passou, cada um de nós passou uma dificuldade, mas nós vivemos felizes porque nós acreditamos no amor de Deus, porque nós acreditamos na sua misericórdia. E a cada domingo Jesus conta parábolas magníficas, histórias magníficas, dando assim o caminho, para nós entrarmos no reino dos céus. Eu sempre digo que é como se fosse você fazer um bolo, por exemplo, um pão, algo que você precisa da receita para fazer. Se não verificar a receita passo a passo, ali vai dar ruim, Então assim é com Deus. Jesus, ele vem dando realmente esse passo a passo para nós. É uma receita, Se nós queremos entrar no reino dos céus, basta fazer isso, e vem dando esse passo a passo. O problema é que muitas vezes nós acabamos desviando o nosso olhar, saindo de Deus, E tem uma historinha muito bonita que eu ouvi, uma história curta, mas eu vou contar para vocês no final, então fiquem aí até o final, Que eu contei durante a celebração esta semana, e acho muito importante a gente entender realmente essa nossa procura do reino dos céus, Mas depois a gente fala sobre isso, Hoje vamos ouvir então o Evangelho, o evangelista São Lucas, e vamos ouvir o que Jesus quer nos falar através desse Evangelho. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres. E se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhes disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que palavra, hein? A cada vez, se nós entrarmos assim profundamente nas leituras, a cada vez mais nós amamos mais a Deus, porque imagine, há mais de 2000 anos atrás, a palavra de Deus entra na nossa vida atual, realmente feito para nós, a cada um de nós. Jesus é maravilhoso, como Deus é maravilhoso, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra de Deus é o próprio Jesus Cristo na nossa vida. Por isso que nós temos que ouvir, meditar. Por isso que essa é a primeira comunhão que nós fazemos na Santa Missa, Essa comunhão da palavra. Que essa palavra então possa entrar na nossa vida, penetrar na nossa vida. Se nós queremos a salvação, nós temos que ouvir, meditar e começarmos a entender o que Deus quer para nós, O que nós
por que nós estamos nesse mundo? Muitas vezes nós nos perguntamos isso, né? Nós estamos nesse mundo para vivermos o céu aqui na terra. Nós estamos aqui para viver o que Jesus nos coloca. Esse passo a passo, para entrarmos na eternidade, né? E se nós ouvirmos hoje, nós temos aqui uma figura, um personagem, né, muito importante, que vai dar origem para a nossa reflexão. Mas nós temos que lembrar que no domingo passado houve então 2 personagens ali importantes para a nossa reflexão, né? Primeiro era o fariseu e depois o cobrador de impostos. E lá no domingo passado, né, eu expliquei tudo sobre a diferença entre um fariseu e um cobrador de impostos. Há uma diferença muito grande, né? E hoje nesse evangelho mostra apenas um personagem, que é o cobrador de impostos. Aqui diz que Jesus, então, continuando, né, esse caminho dele até Jerusalém, rumo a Jerusalém, ele chega ali na cidade de Jericó. E ali houve-se muitos milagres, né? Jesus ali, enquanto estava em Jericó, curou muitos doentes, né? Muitos cegos, né? Ele fez enxergar. Então houve ali muitos milagres na cidade de Jericó, inclusive no tempo também, no Antigo Testamento, com Moisés, enfim. Foi algo das muralhas de Jericó, né? Então houve muitas coisas maravilhosas nessa cidade. E hoje então Jesus ali então chegando em Jericó, né? Aparece na verdade esse personagem que é o cobrador de impostos. Então nós já entendemos que o cobrador de impostos naquele tempo, já por herança, né, já era pecador, muito pecador por sinal, por ser publicano, cobrador de impostos. E aqui Zaqueu ainda era chefe dos cobradores de impostos. E muito rico. Por que muito rico? Porque ele cobrava fora do normal os impostos, né? Cobrava a mais das pessoas naquele tempo, onde ele passou a ser rico de forma ilícita, né? Tirando o dinheiro do povo, nem parece a atualidade, né? Tirando o dinheiro do povo, cobrando os impostos a mais do que era o normal. Então, ali Zaqueu então era muito odiado, né? Além de ser um pecador, as pessoas de fato desprezavam totalmente Zaqueu, né? E aqui nós vemos a figura até mesmo dizendo que quando Zaqueu ali sabia que Jesus iria passar por ali, ele queria ver Jesus, né? Ele queria realmente estar na presença de Jesus. Mas a passagem diz que ele era muito baixo, né? Talvez baixo de estatura também, né? Porque a palavra nos coloca, mas eu quero colocar algo a mais, não baixo de estatura, mas realmente o que a palavra nos coloca. O publicano ali que era desprezado, uma pessoa baixa, então não tinha vínculo nenhum com a sociedade desprezava ele. E aquela multidão, imagine o que Zaqueu passou naquele momento. Então eu acho que é importante a gente entrar nesse contexto, nesse texto, né? Nessa história, para a gente realmente se colocar, né? Na situação de Zaqueu. Então uma pessoa desprezada, uma pessoa que a sociedade queria longe, e ele com desejo, né? Naquele momento ele queria ver Jesus. E aí nós temos que tirar muito proveito disso, assim como Zaqueu, né? Tem até uma música bonita sobre isso. Mas qual é a lição para nós? Porque Zaqueu, ele fez algo fora do normal dele, do cotidiano dele, para ver Jesus. Ele fez algo, não somente ele foi como a multidão acompanhava, aquela multidão vendo Jesus, né? Não, ele fez algo a mais. Imagine a situação, uma pessoa desprezada, ele decide subir numa figueira, numa árvore. Imagine tal humilhação, situação, as pessoas vaiando, gritando para ele, mas ele não desistiu, né? Ele continua o seu desejo de ver Jesus. E ali sobe na árvore para ver Jesus.
E Jesus é Deus, né? Jesus conhece o coração de cada um de nós. E Jesus ali chegando, então, olha para cima, né? E vê Zaqueu e pede para que ele descesse. Aí aqui a gente já começa a entender um pouco mais sobre o que Jesus quer de nós. Zaqueu, quando se aproxima então de Jesus, fica de pé e disse para ele: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres. E se eu defraudei alguém, se eu prejudiquei alguém, se eu fiz maldade com alguém, eu vou até devolver 4 vezes mais. Sabe o que isso significa, meus irmãos? Esse é o verdadeiro arrependimento. Zaqueu se arrepende profundamente do seu pecado. Neste caso, né, o que nós vemos aqui, entendemos, o maior pecado dele era a riqueza. Era uma riqueza ilícita, porque ele tirava das pessoas. Só que, ao ver Jesus, ele se arrepende. Ele se arrepende verdadeiramente e entrega a sua vida a Deus. Significa que ele se arrependeu e não vai fazer mais. Tanto que é a prova de ele dizer que vai devolver a mais. Meus irmãos e minhas irmãs, que lição nós temos para hoje? O que Jesus quer nos falar? Porque assim que ele disse isso para Jesus, o que Jesus disse para ele? Hoje a salvação entrou nesta casa. Hoje a salvação entrou na sua vida. Mas para que a salvação entre na sua vida, na minha vida, nós temos que realmente, verdadeiramente se arrepender do pecado. Olha que lindo a passagem de hoje. Se nós queremos que a salvação entre na nossa vida, nós temos que nos arrepender verdadeiramente. A pergunta hoje para nós, então, que Jesus nos coloca: será que nós estamos querendo ver Jesus? Será que nós estamos querendo ir atrás de Jesus? Será que nós nos arrependemos de verdade quando nós pedimos perdão a Deus? Uma coisa é certa, meus irmãos, aqui está claro. Por causa do arrependimento de Zaqueu, Jesus disse que a salvação entrou no seu coração, na sua vida, na sua alma. Se nós queremos ser salvos, então nós temos que nos arrepender verdadeiramente. E aí, vou contar essa pequena história que acho que aí a gente vai entender um pouquinho mais, que eu ouvi de um padre esta semana e eu achei magnífico, né? E passo para vocês, para quem não ouviu. Uma pessoa diz para ele assim: padre, mas a palavra de Deus diz que Jesus deu a vida, né, para cada um de nós, para nós sermos salvos. E nós, por herança, já recebemos a eternidade, não é verdade? Ele diz: é verdade. Então, se nós já recebemos o céu por herança, por que eu tenho que frequentar a igreja, ir todos os domingos, né? Me dedicar à oração, se eu já tenho a eternidade? E aí o padre, naquele momento, pediu muito o Espírito Santo, né? Para que ajudasse. Como iria responder essa situação, né? E na hora sempre o Espírito Santo dá força, né? Leva sempre algo de entendimento, e aí para nós é para a gente realmente dizer se nós queremos entrar no reino dos céus, né? Aí o padre diz para ele, né? Falar: então tá bom, realmente nós temos a eternidade já garantida, né, no céu, mas nós temos que conquistar, né? E a conquista é a gente participando, indo em busca da salvação, né? E Jesus veio deixando claro para nós aqui, essa é a verdade, é esse caminho, esse passo a passo, essa receita, né? E aí, pois bem, aí ele vai contar uma simples
situação para que esse rapaz entendesse. Então vamos lá. Você hoje vive aqui em São Paulo, né? E aí você participa de um sorteio que você fez pela internet em algum lugar, lá do outro lado, né? Quase no finalzinho da divisa, lá na Bahia, em qualquer lugar, longe assim. Vamos imaginar muito longe. E aí ele participou de um sorteio, né? E ganhou esse presente. E aí esse presente, então, é dele, né? Até aí, o presente é seu? O presente é meu. Se eu ganhei, é meu, tá bom. Só que para você ter direito a ganhar esse presente, você tem que fazer o quê? Você tem que ir buscar. Você tem que buscar o presente. Tá lá o presente. Você vai vir buscar? Não é? Vai valer a pena você ir buscar o presente? O presente é seu, tá lá. Você quer o presente? Ai, que magnífico, né? Realmente Deus é maravilhoso. Ai, eu me arrepio com essas coisas porque Deus é maravilhoso. Deus usa as pessoas, o momento, a hora. E nesse momento esse padre foi iluminado, né? Porque com uma simples pergunta, historinha, ele já nos mostrou realmente o céu está aí. Nós ganhamos por herança e Jesus vem dando cada vez o caminho para nós, né? Entrar no reino dos céus. Os céus é nosso por herança. A cada um de nós temos uma vaga no céu. Está lá esperando a gente, né? Pode ser hoje, amanhã. Está lá, nossa vaga está lá, né? Eu acredito, eu creio nisso, nós vamos entrar no reino dos céus. Mas nós temos que buscar. Se nós não buscarmos, meus irmãos, não vai adiantar. A nossa vaga vai ficar lá esperando e a gente não vai entrar no reino dos céus, né? Então fica aqui hoje essa reflexão que possa entrar no seu coração, na sua vida, na sua alma. Peça sempre a ajuda do Espírito Santo. Eu sei que não é fácil, é muito difícil e Jesus disse que seria difícil. Mas assim como Zaqueu, né, que largou a sua vida para trás, ele quis ir em busca, ele quis ver Jesus, né? E esse ver não era somente ver assim as pessoas vendo Jesus, ele queria algo a mais, ele queria estar com Jesus. E Jesus, conhecendo o coração de cada um de nós, pede para que ele desça. E aí automaticamente ele se arrepende de tudo. E ao se arrepender de tudo, dizendo que não voltaria mais a pecar, né? Porque quando ele diz isso, que entregaria até 4 vezes a mais, é porque ele não ia fazer o pecado novamente. Jesus disse então, hoje a salvação entrou na sua vida. Hoje a salvação, meus irmãos, quer entrar aí na sua vida. A salvação quer entrar na sua casa. Deixa ela entrar. Receba Jesus através da palavra, através da Eucaristia, mas deixe Jesus entrar na sua vida. É o momento, é a hora que Jesus pede a conversão de cada um de nós. Não deixe para amanhã, meus irmãos. Realmente, a frase que tem de Santo Expedito, né? Eita, Santo Guerreiro, o qual hoje em dia nós somos muito aliados, né? Porque a minha comunidade é Santo Expedito. Mas ele diz, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. É hoje. Se converta, meu irmão. Se arrependa. Essa vaguinha no céu está nos esperando. E pode ser que a gente vá um pouquinho mais cedo do que a gente espera, porque a gente não sabe a dia, a hora, o momento, o lugar, né? Então pense, ame a Deus, ame ao próximo e se converta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe cada um de vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.